amigo, minha amiga, que bom estarmos aqui reunidos, eu, você, conectados com Jesus Cristo, para mais um vídeo, para mais um devocional aqui no nosso canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua companhia, eu louvo a Deus pela felicidade que é passear pelas Escrituras Sagradas, aprender um pouco mais, né? Esses dias me perguntaram qual que é o propósito desse canal. O propósito desse canal é exatamente te levar a se relacionar com Deus, a ter motivação para abrir as Escrituras Sagradas, para aprender um pouco mais, para se lembrar do seu Criador, para se lembrar do seu Salvador, que é o nosso Mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo, para se envolver cada vez mais com o Espírito Santo de Deus, que nos instrui, nos capacita, que distribui a sua sabedoria, para que nós possamos ser de fato o corpo de Cristo aqui na terra, a unidade da igreja, a transformar este mundo, como Jesus lá bem disse no Evangelho de São João, por volta do capítulo 15, 16, 17, ele fala muito de unidade, fala muito de pertencermos juntos, de estarmos juntos, unidos. Ele se compara à videira, ele se compara a que o mundo, tem um versículo muito forte que fala assim, o mundo vai reconhecer quando nós formos unidos. Então o propósito desse canal é tudo isso. É nos levar a essa força, a essa vitalidade, a essa energia para transformar o mundo ao nosso redor, para contagiar as nossas famílias, para impactar a nossa vizinhança, para fazer a diferença na nossa comunidade, para que o mundo ao nosso redor seja invadido pela graça de Deus. Isso mesmo, amados, a graça de Deus. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso canal, sobre a graça do Senhor. Lá em Tito 2, eu acho que é o versículo 11 da carta de Tito, fala assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. E a graça de Deus tem nome, ela se chama Jesus Cristo. E com esse propósito de passearmos pelas Escrituras Sagradas, para aprendermos um pouco mais da graça maravilhosa de Deus, que nós estamos aqui hoje. O nosso intuito é este hoje, o nosso propósito é esse, de passearmos pelas Escrituras Sagradas e trazer um pouco de sentido à graça de Deus que nos invade. Então vamos lá. Amados, olha, a graça de Deus, ela é muito, muito, muito presente, a palavra graça, nas cartas. Paulo, Pedro, João, Tito, todos eles usavam esse termo graça, né? E lá em 2 João 1, do 2 ao 3, fala assim, a graça e a paz lhes sejam dadas multiplicadas. Olha a saudação do apóstolo Pedro, quando ele fala para a igreja, ele fala assim, ó, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas. Então olha a importância da graça, olha a importância da paz, né? E aí ele fala também lá em 2 Pedro 3,18, olha a exortação do apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Então, assim, a graça tem que crescer, a graça tem que gradativamente ser mais presente nas nossas vidas, mais ativa, mais manifesta em nossas vidas. Amados, e lá também, olha, em 2 João 1,3 fala assim, a graça, a misericórdia e a paz sejam dadas à igreja, sejam presentes na igreja, estejam com vocês. Quando o apóstolo João saúda na sua carta, na segunda carta dele, que está aqui na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, ele fala desses três elementos, a graça, a misericórdia e a paz. Então, a graça tem que estar presente na igreja. Se você é a igreja de Cristo, você tem que ser invadido pela graça de Deus. Amados, e olha que interessante, o Senhor Jesus, quando ele foi fazer um dos milagres mais tocantes, mais marcantes que ele fez, todos os milagres de Jesus têm uma lição máxima para nos trazer, para nos renovar. Mas tem um que o amigo dele, o Lázaro, ele estava morto há 4 dias. 4 dias ele já estava sepultado, já tinham posto a pedra, já tinham encerrado esse assunto, Lázaro morreu.
Lázaro morreu. E o Senhor Jesus, ele chega e ele fala claramente para os seus apóstolos, ele está morto, ele está morto. E aí ele chora quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida. E as irmãs de Lázaro ficam meio titubeando, né, na fé, elas não entendem muito bem, e Jesus chora diante daquela incredulidade daquelas pessoas, e aí ele fala assim, olha, vamos, tirem a pedra, tirai a pedra. E quando ele fala tirai a pedra, ele fala algo maravilhoso, ele fala assim, graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. E aí ele chama Lázaro para fora e realiza esse milagre. Então o Senhor Jesus, ele dá graças a Deus pela misericórdia do Senhor, pelo renovo que o Senhor estava dando àquele povo, pela diferença que ele estava fazendo naquele mundo, mas ele primeiro dá graças a Deus. Graças a Deus. Pai, olha, aqui ninguém está merecendo. Aqui ninguém está fazendo por onde, mas manifesta o teu poder aqui, entra com a tua graça, né? E aí Jesus fala assim, graças te dou, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que tudo que eu estou pedindo para o Senhor fazer, o Senhor tem feito, e tem feito muito mais do que esse povo merece, né? Mas o Senhor está fazendo, porque Jesus está pedindo, e o milagre aconteceu ali. Então assim, a graça do Senhor tem que estar presente para transformação de vida, para curas, para milagres, para que nós possamos entender os privilégios de alcançar o céu, de viver uma vida de paz, de acreditar nas promessas, de viver a palavra de Deus na sua plenitude. É preciso que a graça de Deus nos invada, porque vem de Deus, a graça é atributo de Deus, é dele, pertence a ele. Lá em Romanos 1,7, em 1 Tessalonicenses 1,1, fala que a graça e a paz são dadas pelo nosso Deus Pai e pelo nosso Salvador Jesus Cristo. São eles que nos dão a graça e a paz. Amados, graça e paz. Saudação do apóstolo Paulo. Graça e paz sejam convosco. Graça e paz. Graça. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito desse tema e os americanos falaram assim, a graça é salvação, a graça é presente e merecido, a graça é perdão dos pecados, a gente não merece alcançar os perdões dos pecados e o Senhor nos perdoa. A graça é quando o Senhor nos dá um presente valioso, um milagre, Ele entra com a provisão, Ele abre uma porta que está fechada há muito tempo. Isso é graça, é um presente, eu não mereço, mas o Senhor me dá. Né? A graça também é a salvação. A graça é quando Jesus morreu na cruz, ele fez tudo aquilo e eu nunca vou conseguir pagar aquele sacrifício que ele fez. É a graça do Senhor que me deu tudo isso. E eles meio que acertaram, né? Mas a graça do Senhor para muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, ela é poder de Deus. E fala assim, ó, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua incapacidade. Naquilo que você não é capaz de fazer, o Senhor Deus entra com a graça e aí tudo se torna possível. Amados, então a graça verdadeiramente é o poder de Deus que nos é dado, o poder de Deus para que nós tenhamos a nossa saúde restaurada, para que nós tenhamos as portas abertas, para que nós tenhamos o privilégio de entrar no céu, de ter nossos nomes escritos no livro da vida. Isso é graça do Senhor em nossas vidas. É algo que tudo aquilo que você é incapaz de fazer por você mesmo, mas que de algum modo o Senhor operou na sua vida e você alcançou, isso é graça. Está entendendo, amados, o que é graça? A graça de Deus tem que invadir os nossos corações. A graça de Deus é poder. Ela é o poder de Deus se manifestando em nós. É aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, que nós somos incapazes de fazer, mas de algum modo nós alcançamos. Nós alcançamos por quê? Pela graça. Lázaro não conseguiria se ressuscitar dos mortos. Tampouco os seus familiares, os discípulos, ninguém ele tinha poder para isso. E o Senhor Jesus, ele deixa muito claro, graças te dou, Pai,
porque sempre me ouves. E ele fala assim, Lázaro, venha para fora. E o morto ressuscitou pela graça de Deus. Amados, olha lá, olha então, a graça tem muito, tá muito associado ao amor de Deus. Tem alguns teólogos que falam assim, ó, quando o Senhor Deus ele é misericordioso, é porque ele não nos pune como a gente merece. Quando o Senhor Deus dispensa a sua graça, ele nos dá algo que nós somos incapazes de receber por nós mesmos. Olha aí a diferença. O Senhor Deus, ele é misericordioso quando ele não nos pune naquilo que nós merecemos, mas ele entra com a graça dele quando ele nos concede benefícios, quando ele nos concede privilégios que nós somos incapazes, que nós não somos, nós jamais poderemos ser dignos. E isso é graça. Amados, olha, Deus, a graça dele é tão maravilhosa que ele não nos pune quando a gente faz algo errado. Não é porque você contou uma mentira que você vai pegar o seu carro ali e vai escapotar, né? Não é porque você não é 100% santo, íntegro, que você vai ter todas as punições que você merece por cada desvio que você faz fora da palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela não se mede. Deus não concede mais graça, menos graça. Ele nos concede a graça. Entende, amados? Então, viva debaixo da graça. Aceite a graça de Deus. Não se puna. Você comete muitos erros. Eu cometo muitos erros. Todos nós cometemos muitos erros. Não é pelo fato de estar na igreja ou fora da igreja. Não é pelo fato de sermos cristão ou não cristão. O homem é falho. O homem é errado. O homem, quando ele vive de acordo com seus próprios interesses, ele é corrupto. Ele traz engano. Ele vive buscando atalhos, ele vive buscando meios de defraudar alguém para ter alguma espécie de benefício. O homem é assim mesmo, mas a graça do Senhor se derrama sobre todos nós, então não tem raios caindo especificamente na cabeça de corruptos, né? Não tem tsunamis devastando todas as casas de pessoas que são transgressoras da lei de Deus. Não existe isso, porque nós vivemos debaixo da graça. O Senhor Deus não nos ama mais porque a gente faz coisas boas e não nos ama menos porque nós fazemos coisas erradas. Ele simplesmente nos ama e o amor dele se traduz em graça. Você, por você mesmo, entenda isso. Olha, você por você mesmo não é nada, não possui nada, não merece nada, não vai alcançar nada, mas pela graça você é filho de Deus, porque você tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e isso te torna uma pessoa eleita do céu. Isso faz o seu nome ser escrito no livro da vida, e isso é graça. Amados, você não possui nada neste mundo. Nada, 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 nada. Nem a escritura da tua casa é tua de fato. Quando você morrer, a propriedade cessa. Se fosse seu, você poderia possuir para sempre. Então a única coisa que você possui para sempre é o céu, a morada eterna, a morada que o Senhor Jesus está fazendo para você. Ali você vai ser proprietário sim de uma casa, de um cômodo junto com Jesus Cristo, uma morada eterna que jamais vai se apagar. E aí você vai possuir a salvação, a tua morada eterna, você vai possuir. Então isso, e você não merece ir para o céu, mas pela graça de Deus você vai. Amados, você também não pode alcançar nada por você mesmo. Você não pode alcançar a salvação, você não pode alcançar o perdão dos pecados, você não pode provocar nenhum milagre, você não pode fazer nada de extraordinário. Mas aí você precisa ser conformado? Não!
você precisa ser um entusiasmado, você precisa se alegrar, porque a graça do Senhor te alcançou, porque os milagres se operam na sua vida, porque você pode sim conquistar muitas coisas, mas não é porque você merece, é porque a graça do Senhor te alcançou. Isso é graça. Nós não merecemos, mas o Senhor nos concede. Então, amados, qual que é o propósito da graça? Porque o Senhor se dispensa, porque Ele nos ama. Primeiro, o propósito da graça é porque o amor de Deus, sim, Ele se manifesta, Ele nos alcança, Ele nos protege, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, né? Então o propósito da graça é salvar você. Salvar você da sua incapacidade. Você é incapaz de se salvar, mas a graça de Deus se manifestada através de Jesus Cristo, que se manifestou através de Jesus Cristo, te salva. Olha, amados, o propósito da graça é transformar o homem pecador, morto, acabado, destruído, em um ser humano valoroso, digno do céu, filho de Deus, eleito, né? Merecedor de toda a herança do céu, toda a herança celestial. Esse é o propósito da graça. O propósito da graça é convencer você que você é um pecador, que a justiça de Deus logo virá e que o juízo dele é implacável, mas você pode se livrar daquele julgamento que está por vir, porque o Senhor Deus vai cumprir toda a justiça dele, se você aceitar a graça maravilhosa que Ele te concede através de Jesus, e você vai ser resgatado, você vai ser posto no lugar seguro, no lugar bom, num lugar que você não merece estar, mas a graça do Senhor te concede. A graça do Senhor também é poder para fazer a obra do Senhor, para anunciar os evangelhos, para fazer as pessoas, para que a graça do Senhor alcance mais pessoas. É preciso que a graça dele se manifeste na vida daquele que esteja ministrando a palavra, daquele que esteja dando ensino, daquele que esteja à frente das igrejas, daquele que esteja preparado para trabalhar em prol do reino de Deus. A graça de Deus vem e faz nova todas as coisas. Amados, viva debaixo da graça. Aceite a graça do Senhor. Se projete, se lance nessa graça, nesse favor que você não merece, nesse poder que vem de Deus e que você também não tem nenhum, mas você pode sim viver, ser canal desse poder de abençoar pessoas, desse poder de santificar pessoas, desse poder de envolver pessoas no reino de Deus. E que a graça do Senhor te alcance. A graça do Senhor faça você produzir muito no reino do Senhor. Que os seus olhos, que a sua vista, que o seu coração se abra e que você viva a plenitude da graça de Deus na sua vida. Um beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, recomende, curta, nos siga nas plataformas do Facebook e do YouTube. O nosso canal, ele é pela graça. Pela graça do Senhor nós estamos aqui. Pela graça do Senhor nós tivemos essa estratégia. Pela graça do Senhor nós estamos aqui, de alguma forma, cooperando para o reino dos céus. Nos ajude nisso. O nosso propósito não é ficar famoso, o nosso propósito não é ficar rico, não é ter patrocínios, nada disso. O nosso propósito é fazer com que a graça de Deus que nos alcançou te alcance também. Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo devocional.